Aqui em Alagoas, uma média de 3 denúncias de violações dos direitos humanos são recebidas a cada dia. Na maior parte, crianças e adolescentes são os alvos. Esses dados são do Ministério dos Direitos Humanos e se referem às denúncias recebidas pelo Disque 100. E esses números refletem uma realidade que precisa ser mudada. O advogado Ricardo Moraes, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Alagoas, está aqui comigo no estúdio para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, nesses dados aí que eu falei, nesse levantamento, a gente tem uma média de 3 denúncias por dia. De janeiro a junho foram 684 e 64,7 envolveram crianças e adolescentes, ou seja, uma maioria aí considerável. É num cenário desse que a gente acaba comemorando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi agora no dia 10 de dezembro, não é isso? Por que a gente ainda tem tanto direito sendo violado? É uma situação bem complicada, Alberto, porque a própria sociedade, ela nem compreende, né, a importância dessa pauta, ela não compreende o que são direitos humanos e a quantidade de violações que acontecem. Você trouxe um dado aqui para nós e para o telespectador, mas que são dados do Disque 100, né? Dados oficiais do governo federal, mas certamente esses dados ultrapassam, né? Com certeza são mais violações. Nós temos, por exemplo, o nosso registro lá na OAB de denúncias diárias e a gente pode tirar. Lá na OAB a gente recebe também, em média, 3 a 4 denúncias por dia. Algumas nós conseguimos formalizar porque chegam denúncias fundamentadas, outras a gente infelizmente orienta, pede para que a parte traga mais algum elemento para que a gente possa tomar alguma medida. Mas é algo que a sociedade precisa entender e compreender da importância e do significado, né, do que é defender direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela veio exatamente para igualar todas as pessoas, né? Igualar o ser humano. Ninguém é mais importante, ninguém é melhor do que o outro, ninguém tem menos direitos do que o outro, né? E acabar com a discriminação, que infelizmente ainda existe, né? A gente falava um pouco aqui da invisibilidade, porque algumas pessoas, existem determinadas pessoas na nossa sociedade que não são visíveis, né? São invisíveis. Por exemplo, moradores de rua. A gente está numa situação agora que eu estou indo atender uma situação de moradores em situação de rua, mas que praticamente a maioria das pessoas não se apercebe, não veem que essas pessoas convivem muitas vezes no mesmo ambiente, na mesma área, na localidade onde a gente reside ou trabalha. Isso que também normaliza, é defender. Né? De repente você vê tanto aquela situação que acaba se tornando comum, o que não deveria ser, na verdade. É aquele incômodo que está ali que você prefere passar adiante do que fazer alguma coisa. A pauta de direitos humanos, a gente conversava também aqui em off, né, compreendida com defender direitos humanos é defender bandido, né? É um grande chavão, né, a grande compreensão errada que a sociedade, de uma forma geral, tem, né? Aquele jargão que bandido bom é bandido morto. Né? Parece que nas grandes cidades, quase 60% das pessoas concordam com essa ideia. E você não percebe que isso é uma violação grave, porque quando você diz bandido bom é bandido morto, você está concordando com a eliminação de uma vida e de uma forma sumária, sem direito à defesa, a um processo, e nem saber se aquela pessoa seria de fato culpada por aquela conduta que está sendo de uma acusada. Vida que, por algum motivo, foi levada até aquele ponto. A gente não sabe a história do bandido que chegou até ali. Então, como qualquer outro ser humano, ele merece direito de defesa e merece ter os direitos garantidos, né? Isso assim, a minha condição não me coloca superior a você. Exatamente. É esse o pensamento que tem que ser feito. Exatamente. Os direitos humanos e a Declaração Universal, né, que basicamente ela foi toda recebida pela nossa legislação, a gente pega a Constituição Federal e várias outras leis, recepcionaram, né, os princípios e normas que existem na Declaração Universal. O nosso ordenamento jurídico aqui, ele recebeu essas normas e essas normas têm, de certa forma, eficácia, têm vigor, né? Elas têm sanção para quem descumpre essas normas. Mas, de fato, a sociedade precisa crescer nessa ideia e nesse entendimento de que você não pode tirar de uma pessoa o direito de defesa, né? Não pode tirar de uma pessoa e se você cortar direitos de alguém somente por meio, quando a própria lei permite, no caso, alguém que tem a sua liberdade cerceada, porque o judiciário, depois de julgar aquela pessoa mediante um processo,
que teve direito à defesa, as provas foram produzidas, a pessoa foi condenada. Aí um direito humano à liberdade foi cerceado durante um período de tempo, mas houve todo um processo para que isso acontecesse, né? A gente vê a sociedade hoje, Roberto, muito violenta. Uns índices que crescem muito, né, de violação de direitos humanos é os casos de justiçamento. Justiçamento muito tem crescido assustadoramente. Vamos só explicar o que é isso. Justiçamento é quando a população decide fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. É o famoso linchamento, é pegar o bandido e bater. Bater, exatamente. Estou definindo assim, de forma bem rasa. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E aquela coisa, você não se percebe se pode ser que aquela pessoa tenha realmente cometido aquilo ali ou não. E tem crescido muito. Os dados e as denúncias e a nossa estatística lá, né, triplicou nos últimos 2 anos os casos aqui, né? A sociedade está muito violenta, o ser humano está muito violento, né? Quando a gente fala em fazer justiça com as próprias mãos, ou desejo de vingança, a gente até entende como uma pessoa que foi vítima daquela situação, de um fato, de um crime, a pessoa está sendo vítima de um roubo, de um assalto, de um furto, a indignação dela pode até levá-la a querer fazer uma vingança, a querer naquele momento fazer justiça com as próprias mãos, porque somos seres humanos. É razoável. Uma vez me indagaram em uma entrevista de rádio, se fosse a sua esposa ou o senhor sofrendo assalto, eu digo, olha, realmente, nesse caso onde nós somos vítimas, controlar o ânimo é difícil, é até natural ter essa reação. Mas o Estado não pode agir dessa forma, o Estado não pode praticar vingança, né? O Estado, ele, de certa forma, ele vem e ele toma para si o direito de aplicar, né, o poder de aplicar a justiça. Agora ele tem que cumprir as leis e para isso ele não pode agir da mesma forma. As leis não permitem o justiçamento, o Estado não pode permitir o justiçamento. Exatamente. E no fim das contas, acho que a gente até corre o risco de ir para outras searas aí, mas o justiçamento entra também como fruto de insatisfação com as condições mesmo de sociedade que a gente enfrenta aí, de muita violência, de muita injustiça social. Isso. Entendeu? De direitos que não são cumpridos, de pessoas que deveriam e não são presas, mas a gente corre o risco aí de invadir outros caminhos que não dessa entrevista. Mas tem essa questão também que precisa ser colocada. Como o senhor bem falou, o Estado precisa cumprir as leis. Então o justiçamento ele realmente não deve ser permitido e é uma quebra de direito humano. Exatamente. Mas existem outras também. Que outras, quando a gente fala de violação de direitos humanos, sobre o que a gente está falando aí? É um leque bem grande. Exatamente, é um leque. Deixa eu dar um exemplo. Só lá na OAB nós temos a nossa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, ou de Defesa dos Direitos Humanos, e N outras comissões que também defendem temas e pautas de direitos humanos. Você falou da criança e do adolescente. Entrelaçado aí, né? Muita coisa. Entrelaçado. Todos são temas de direitos humanos, né? São todos ligados. Direito da criança e do adolescente, direito do idoso, direito o direito das comunidades LGBTs, né? Temos a Comissão da Diversidade Sexual, nós temos direito do consumidor, que queira ou não, o cidadão de uma forma geral, né? Nós temos vários direitos que protegem e amparam. Direito do trabalhador. Direito do trabalhador, também, né? O direito previdenciário não deixa de ser. Porque é comum que as pessoas confundam o direito humano como um direito das ditas minorias, como o senhor falou, das mulheres, da população LGBT, do negro. Não, é muito geral, na verdade, né? Vai além disso. Muito além disso. Eu estava até vendo, né, a gente quando estuda um pouco, a gente vê hoje as pautas de direitos humanos são mais defendidas hoje por pessoas ou ideologias de esquerda, socialistas, marxistas, né, quem tem esse pensamento e que, de certa forma, apoiam o Estado maior, mais amplo. Mas, historicamente, a defesa dos direitos humanos, ela iniciou com os liberais, aqueles que queriam diminuir o Estado, a força do Estado, e o Estado, de fato, historicamente, às vezes é quem mais descumpre ou desrespeita os direitos humanos, né? E, basicamente, esse ordenamento jurídico, esse documento, que é a Declaração Universal e outras leis, surgem para amparar exatamente todo cidadão contra o abuso do Estado. É por isso que, às vezes, a gente age muito contra a segurança pública, né? A gente age em situações onde há o excesso por parte do agente público, do policial militar, do policial civil, do agente penitenciário, onde há o desvio de conduta. Infelizmente, a gente não age feliz. Eu digo, quando eu ajo em determinadas situações em defesa dos direitos humanos, não é que eu seja... O direito humano não é contra a segurança pública, né? Porque a segurança pública também é um dos direitos humanos. O direito humano. Exatamente. Voltando para o início da nossa conversa, a gente falou aí das 3 notificações por dia
do Disque 100. E Isso. o senhor falou que isso é uma coisa muito subnotificada. Isso. Falta, aqui no Estado, principalmente, que esses dados sejam de fato levantados, não é isso? Para que de fato se possa colocar políticas públicas. Como é que o senhor avalia essa situação? É uma situação que é difícil até ter uma solução, porque são diferentes órgãos, diferentes instituições, tem que se fazer um estudo bem aprofundado para você pegar dados de cada uma. Por exemplo, nós recebemos denúncias na OAB, temos as denúncias, tem denúncias que vão diretas ao Ministério Público. O Estado, como você mesmo falou, a Secretaria de Direitos Humanos recebe denúncias também. Às vezes pode chegar denúncias em algumas secretarias do município, por algumas questões que também... organizações também que trabalham com isso, não governamentais. Tem muita gente que precisaria, na verdade, cruzar isso aqui, né? Quando você faz uma denúncia de um posto de saúde, você está denunciando uma violação aos direitos humanos, né? São questões como saúde, como educação, como trabalho, como moradia, habitação e N outras, são todas questões de direitos humanos. E assim, apesar de existir essa ideia popular de que direitos humanos é para bandido, mas o senso crítico, se a pessoa para um pouquinho, isso é muito propagado, mas talvez não seja nem tão real, porque qualquer pessoa, quando você discorre um pouco com essa pessoa, conversa com ela vai compreender que não é verdade. Agora, a gente fala muito assim, que realmente as políticas públicas elas ainda são falhas, mas já se avançou muito. A gente tem o Disque 100, a gente tem o 181, a gente tem as patrulhas Marinha da Penha, Exatamente. A gente tem os conselhos tutelares, Isso. a gente tem um leque de equipamentos aí que, de fato, trabalham as comissões de direitos humanos, que trabalham para a proteção dessas pessoas. Então, para a gente meio que fechar a nossa conversa, como proteger essas pessoas? Precisa partir da denúncia, precisa partir de cada um de nós também, da mudança de mentalidade. Isso. O cidadão tem que se conscientizar de que direitos humanos é uma das pautas mais importantes, são os direitos básicos nossos, e precisa, de fato, levar o conhecimento das instituições, das autoridades, essas violações, porque são graves, são corriqueiras, são constantes, e a partir do momento eu sempre digo, denuncie. Se você não denunciar, se você não for reclamar, se você não for exigir o seu direito nas diversas áreas que os direitos humanos eles compreendem, você não vai ter aquela solução alcançada. Então as instituições estão aí, a OAB está aberta, todos os dias nós recebemos denúncias de 8 da manhã às 17 horas, na sede antiga, ali no centro da cidade, na Praça Montepio, os encaminhamentos. Então o cidadão tem que falar para ser ouvido, ele tem que reclamar e para que a gente cobre dos poderes públicos, porque uma das dificuldades hoje de desrespeito aos direitos humanos existe pela ausência de políticas públicas durante muitos anos. A educação, que é essencial para conscientizar, e a educação informa para que a partir desse momento você possa correr atrás e exigir os seus direitos. Ficar calado é pior. Perfeito. Exatamente. Doutor Ricardo Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas, obrigado pela sua presença aqui, seja sempre bem-vindo no Pauta Especial. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Bom, e o Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro, lembrando, sempre às 11h30 da manhã. Até a próxima.